Paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim. Se não estiver, Deus é contigo. Vai dar tudo certo. Você vai se levantar e Deus vai te honrar. Primeiro vídeo que eu fiz explicando por que eu vou fazer esse estudo, por que eu estou fazendo esse estudo do comportamento do ser humano nos últimos dias, segundo a Bíblia. Você deve estar percebendo que as pessoas estão diferentes, mais agressivas, o comportamento está piorando. E é sobre isso que eu quero falar aqui. E isso tem base bíblica, tá, pessoal? Isso aí não está acontecendo por um acaso. Isso está acontecendo porque a Bíblia, ela é mais atualizada do que o jornal de amanhã. Já dizia um grande pregador chamado Charles Spurgeon. Então, o que nós lemos na Bíblia e está acontecendo hoje mostra o quanto a Bíblia é mais atualizada. E eu quero aqui introduzir, fazer a introdução desse estudo abençoado, te falando sobre isso. Não estranhe ou perceba que nós estamos vivendo coisas que a gente fica de queixo caído. Nós vimos aí alguns dias atrás um menino que simplesmente ceifou toda a sua família, foi para a academia, foi para a padaria, passaram-se horas depois dele ter atentado ou tentado contra a vida dos pais e da irmã, como se nada tivesse acontecido. Quando você entra no Instagram, quando você entra no YouTube, quando você entra nas redes sociais, você começa a ver coisas absurdas. Eu vi um vídeo esses dias de um cara passando por cima do outro com carro. As grandes metrópoles vivendo grandes violências. Pessoas saqueando doações do Rio Grande do Sul. Outros zombando. Outros usando ideologia política para poder falar contra as enchentes. Meu Deus, gente. O que está acontecendo com o ser humano? Pessoas tendo comportamentos. Eu vi um doutor falando esses dias que ele foi caminhar no Parque do Ibirapuera em São Paulo e ele simplesmente viu casais, mulheres solteiras, homens solteiros, acompanhados de pets. A gente hoje prefere, nada contra os pets, por favor, os pets são maravilhosos, eu tenho uma cachorrinha linda, a Zoe, mas as pessoas muitas vezes dando mais valor ao pet do que ao próprio ser humano. Não, mas o ser humano realmente é isso que ele merece. Só que quando você faz isso, você vai cancelando e descartando os relacionamentos, o convívio, aquilo que a gente chama de sociedade, no convívio com as pessoas. E aí vai ficando cada vez mais difícil de viver. E aí entra todo o comportamento que você está vendo acontecer nos dias de hoje. E a Bíblia fala sobre isso, Eu vou introduzir aqui agora o texto que fala sobre como seria o início do fim, Mateus 24, ele fala, o livro de Mateus 24 fala que haveria um princípio das dores. Assim como uma mulher, quando está para ganhar o seu filho, e ela sente as contrações, ela entra em trabalho de parto, e essas contrações vão aumentando, assim também é o princípio das dores, ao início daquilo que é o processo do fim, E esse processo do fim tem alguns indícios no comportamento humano. Uma das provas de que o fim está chegando é justamente o comportamento do ser humano nos últimos dias. Mateus 24 fala assim, versículo 37, 38 e 39, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam
senão quando veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Você veja que nos dias de Noé, as pessoas não estavam nem a isso, elas eram escravas dos prazeres, elas só queriam saber dos prazeres imediatos, elas só queriam saber daquilo que era importante para elas e nada importava mais além disso. Você consegue perceber alguma semelhança com os dias de hoje? O que importa é o que a pessoa está sentindo. Você já ouviu frases como do tipo assim: o importante é estar bem e ser feliz, você estar bem e ser feliz? Lógico que isso, com o equilíbrio, com a pitada certa, está correto. Mas quando você só pensa nisso, isso se chama egoísmo. E egoísmo é do ego. E o ego também pode fazer com que uma pessoa se desvie de Deus. O ego pode fazer uma pessoa se tornar o seu próprio Deus. Olha como é que isso é forte. Olha como é que isso é profundo. Então, assim como nos tempos de Noé, as coisas estavam desse jeito, hoje em dia eu pergunto para você, estão do mesmo jeito? As coisas estão semelhantes? Você consegue perceber semelhança no texto bíblico e também no comportamento do ser humano nos dias de hoje? Você consegue perceber? Então, é isso que Mateus 24 relata. O princípio das dores, o início do fim da vida terrena. E para nós, verdadeiros cristãos, né, Jesus deixou um alerta quando ele leu esse texto. Para a gente poder meditar e perceber o que está acontecendo, né? Esse capítulo de Mateus 24, ele deixa evidências de como seria o comportamento das pessoas após o início do princípio das dores. Nós estamos vivendo o princípio das dores. O que é o princípio das dores, pastor Alexandre? São as evidências que caracterizam o início do fim, o que caracterizam o início do Apocalipse, que caracterizam aquilo que a gente entende como o fim da vida terrena, o fim do mundo, popularmente falando, né? Que o nome fim do mundo é um pouco exagerado, mas faz todo sentido quando você percebe que há uma autodestruição. Você consegue entender? Se você ler Mateus 24, eu peço que você leia, você vai entender um pouco. Nós nunca vimos tantos rumores de guerra e guerras. Nós nunca vimos tantos terremotos, maremotos, fomes e outras coisas. Nós nunca vimos tanta tragédia. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, há 1 ano e meio atrás, 2 anos, aconteceu no Havaí, que houve profundas queimadas. Em Dubai, houve um alagamento também terrível. São coisas que você começa a pensar quando você tem um pouquinho de conhecimento bíblico. E o comportamento humano, né? Por exemplo, voltando na tragédia do Rio Grande do Sul. Enquanto o Rio Grande do Sul estava chorando, perdendo tudo, sendo destruído, o Rio de Janeiro estava num verdadeiro culto à sexualidade, num verdadeiro culto a demônios, através do show da Madonna. Essa que é a verdade. Então, nós vamos vendo semelhanças do que Jesus disse. Pois assim como foi nos dias de Noé, você consegue entender? Essa é uma pista, ou esse é um indício, uma evidência de como tem sido os dias de hoje. E aqui nós vamos estudar e ver o comportamento das pessoas nos dias de hoje. E pasmem, esse comportamento tem invadido os templos e tem pego até nós cristãos. Então a gente tem que tomar cuidado. Existe uma parte do texto, se eu não me engano em Lucas, que fala que até os escolhidos seriam enganados. Então a gente tem que vigiar, ter uma vida com Deus, para que a gente possa não cair, né, nestas situações. Nós ainda vamos ler bastante, nós ainda vamos falar bastante coisa. Esse vídeo já está terminando, mas acompanhe a sequência, vai ser interessante para você. E o objetivo desse estudo
é nos alertar para que não sejamos aquilo ou aquela pessoa que está dentro dos padrões dos dias de Noé. Ou seja, você está indo conforme a correnteza. Não pode. Nós não podemos nadar conforme a correnteza. Gente, o verdadeiro cristão, o verdadeiro servo de Deus, ele nada contra a correnteza. Ele anda na direção contrária. Ele anda na direção contrária. Isso aqui é uma característica que tem que estar em você. A Bíblia fala que no meio de uma geração corrompida existia um Noé. Por que existia um Noé? Porque ele andava na direção contrária. Eu e você temos que andar nessa direção contrária. Tá bom? Então, que você guarde a palavra de Deus no seu coração. Jesus, ele deixou bem claro que nos tempos de Noé eram tempos terríveis. E hoje vivemos tempos terríveis. E eu não estou falando isso para você ficar com medo, não. Eu estou falando isso para te encorajar. Porque Jesus falou nos tempos de Noé. Mas por que falou nos tempos de Noé? Porque Noé era o único diferente. Então que você seja o Noé dos dias de hoje. Que eu seja o Noé dos dias de hoje. Para que a gente possa nadar ou andar contra a onda desse mundo. E que Deus ache graça em nós. Que Deus ache misericórdia em nós. Tá bom? Eu vou terminar esse áudio aqui. Ele não era para ter ficado tão grande, mas eu espero que você já tenha entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira falar, você pode deixar no comentário, você pode escrever. Se você quiser entrar no grupo de estudos, nós temos esse grupo. É interessante e Deus vai te abençoar. E tudo que eu estou aqui falando para você, eu vou estar registrando ou vai ter um PDF. Você vai poder pegar comigo, tá? No nosso grupo de estudo. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, seu coração. Que você possa estar com o coração voltado para Deus, como Noé estava. Deus abençoe. Essa é a introdução, falando de Mateus 24. Depois nós vamos falar de Gênesis. No próximo vídeo vamos falar de Gênesis. No próximo vídeo vamos falar de Gênesis 6. Para você entender qual era o contexto da época de Noé, para você também linkar com os dias de hoje. Já fiz uma pequena explicação aqui e vou só reforçar no próximo áudio. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.